Tomando como base a eletrostática, podemos observar os tipos de materiais e como as cargas se comportam neles, isolantes ou semicondutores, e esse é o assunto do nosso vídeo. Condutores e isolantes são materiais elétricos que se comportam de maneiras opostas no que respeita à passagem de corrente elétrica. Enquanto os condutores permitem a movimentação dos elétrons, os isolantes dificultam essa movimentação, ou seja, a passagem de eletricidade. É o mesmo que dizer que os condutores conduzem as cargas, enquanto os isolantes a isolam. Isso acontece em decorrência da estrutura atômica das substâncias, ou melhor, dos elétrons que os materiais apresentam na sua camada de valência. A camada de valência, aquela que fica mais distante do núcleo atômico. Cotidianamente, estamos em contato com elementos que são condutores elétricos e outros que são isolantes elétricos. O que diferencia esses elementos, permitindo que uns possuam maior facilidade de conduzir eletricidade do que outros, é a estrutura atômica de cada substância. Vamos falar dos condutores. Os considerados condutores elétricos possuem excesso de elétrons em sua camada de valência, que é a última a receber elétrons em um átomo. Os elétrons presentes nessa camada são denominados elétrons livres, e a força de atração entre eles e o núcleo é bem pequena. Logo, eles possuem maior facilidade de se movimentar pelo material, tornando a substância em questão um bom condutor de eletricidade. De modo geral, os metais são excelentes condutores elétricos. Alguns exemplos de metais podem ser o cobre, ferro, ouro e prata. Os condutores podem ter três tipos. O primeiro são os condutores sólidos, também chamados de condutores metálicos. Caracterizam-se pelo movimento dos elétrons livres e pela forte tendência de doar elétrons. O segundo tipo são os condutores líquidos, também chamados de condutores eletrolíticos. Caracterizam-se pelo movimento de cargas positivas, cátions, e negativas, ânions. Essa movimentação, em sentidos opostos, cria a corrente elétrica. O terceiro e último tipo são os tipos gasosos, também chamados de condutores de terceira classe. Caracterizam-se pelo movimento de cátions e ânions também, mas ao contrário dos condutores líquidos, a energia é produzida através do choque entre as cargas, e não de forma isolada. É interessante também sabermos sobre o fenômeno da supercondutividade. Os supercondutores são materiais que oferecem baixíssimas resistências à passagem de corrente elétrica. O fenômeno da supercondutividade é um fenômeno físico que foi descoberto em 1911 pelo físico holandês Kamerlingh Onnes. Ele verificou que certos tipos de substâncias, quando em temperaturas muito baixas, muito próximas do zero absoluto, apresentavam resistência elétrica quase nula. Ou seja, os elétrons livres, que fazem a condução da corrente elétrica, podiam transitar livremente na rede cristalina. Esse fenômeno, observado por Onnes, ficou conhecido como a supercondutividade, e o material que se encontra nesse estado é denominado de supercondutor. Existe uma temperatura na qual a substância passa a ser supercondutora, a qual é denominada de temperatura de transição, e é variável de material para material. No mercúrio, por exemplo, esse fenômeno ocorre a temperatura de 4 Kelvin, já o chumbo a temperatura de 7 Kelvin. Os estudos na área da supercondutividade são muito importantes para inúmeros setores, como por exemplo, o setor da transmissão de energia elétrica. Nas transmissões de energia elétrica, que ocorrem atualmente, é contabilizada significativa perda de energia por efeito Joule. Efeito esse que ocorre em virtude da resistência dos cabos que transmitem energia. Nesse sentido, futuramente, materiais supercondutores poderão ser empregados no sistema de transmissão de energia elétrica, de modo a tornar as perdas de energias menores. Agora vamos falar sobre os isolantes. Eles também são chamados de dielétricos. Lembrando das aulas de capacitores que fizemos anteriormente, os elétrons que formam esses materiais não têm facilidade de movimentação, tendo em vista a forte ligação entre eles e o núcleo atômico. A pouca presença de elétrons livres faz com que os materiais isolantes não consigam conduzir corrente elétrica muito bem. Isso faz com que a sua movimentação seja inibida. Alguns exemplos de isolantes ou dielétricos podem ser o vidro, a borracha, seda, porcelana, isopor, lã, madeira, plástico, papel, entre outros tantos. É importante falarmos também sobre a rigidez dielétrica para entendermos alguns conceitos. Todos os materiais isolantes apresentam um valor máximo de campo elétrico que podem suportar. Se por algum acaso esse valor máximo for ultrapassado, o material, mesmo sendo isolante, passará a se comportar como um condutor. Quando isso ocorre, dizemos que a rigidez dielétrica do material foi rompida. Tomando o papel como exemplo, para romper a sua rigidez elétrica, são necessários 16 kV por milímetro, ou seja, para quebrar a rigidez dielétrica do papel, são necessários 16.000 volts para cada milímetro de substância.
Por fim, vamos falar dos semicondutores. Os materiais denominados semicondutores possuem propriedades elétricas intermediárias entre condutores e isolantes, ou seja, eles podem se comportar tanto como um condutor como um isolante, mas eles não são bons condutores ou bons isolantes. Os semicondutores possuem estrutura cristalina e são dependentes das condições físicas às quais o material é submetido. Isso que determina se ele se comportará como um condutor ou como isolante. Esses materiais são largamente utilizados pela indústria de eletrônicos para composições de circuitos. Os principais exemplos desse material é o silício e o germânio.